juízo do inferno. É isso que está escrito ali. Porque pessoas que conheceram o Evangelho, mas não valorizaram. E pessoas que ouviram a falar de Deus, mas preferiram andar segundo os seus pensamentos. Pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem do Novo Testamento da Bíblia. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês outra mensagem, duas mensagens que eu li na Bíblia, e eu estarei compartilhando com vocês. E essas mensagens estão dizendo assim: Jesus disse, e ele afirmou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a outra mensagem, ela está dizendo assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pessoal, aqui nessas duas mensagens, deixa eu dar uma parada aqui.
aqui nessas duas mensagens, Jesus ele estava falando com Nicodemos, que chegou até a ele para querer saber das coisas pertencentes ao reino de Deus, pertencentes ao alto, a Deus. Em um questionamento que ele fez a Jesus, porque ele queria ter a certeza. E ele tinha muitas dúvidas, mas ele era um homem bom até. E ele queria ter a certeza que as palavras de Jesus eram realmente as palavras de Deus. E Jesus chegou para ele, para esse homem, e disse que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Mas Nicodemos não entendia, não estava conseguindo compreender o que Jesus estava falando. E Jesus novamente disse para ele, isso que eu estou lendo é João 3, capítulo 3, versículo 3. E este agora é o versículo 5, onde Jesus novamente confirmou para ele e disse, só que dessa vez dizendo que ninguém poderia entrar no reino de Deus se não nascesse da água e do Espírito. Mas mesmo assim Nicodemos ficou sem entender ainda. E nós, pessoal, trazendo para os nossos dias de hoje, o qual o mundo está vivendo o período apocalíptico dos últimos dias, mediante a tudo que nós estamos vendo acontecer. O mundo está passando por um período o qual a Bíblia já estava relatando que ele iria passar há milhares de anos atrás. E nós estamos chegando no princípio do fim. Por isso que nós vemos tudo acontecer de uma forma rápida. Coisas que nunca tinham acontecido antes estar acontecendo nesses últimos tempos. E a realidade, pessoal, é que assim como Nicodemos estava vivendo no mundo, mas se encontrava ausente de Deus, perdido, se encontrava exatamente perdido. Assim também são milhares, multidões de pessoas que se encontram também perdidos, mesmo tendo ouvido falar de Jesus, mesmo tendo já participado de reuniões, cultos, recebendo assim o Evangelho. Muitos são aqueles conhecedores da Bíblia que leram, que ouviram, enfim. Muitas são as pessoas que se encontram hoje nesse momento como Nicodemos se encontrava. Sem Deus em sua própria vida, mas achando que conhecia o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, porque Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio, do povo na época que participava das questões mais envolventes do judaísmo na época. Um homem letrado, conhecedor da palavra, das Escrituras,
mas mesmo assim se encontrava perdido. Ele se encontrava ali em uma escuridão espiritual. E aqui nessa palavra, Jesus estava se revelando a ele a verdade de Deus, a verdade do pensamento de Deus. E essa verdade, pessoal, ela chega até as nossas vidas hoje. Ela chega até você. Mesmo através desse vídeo, você que já tem assistido os vídeos do canal, de repente você já até conhece também o Evangelho, já ouviu falar. Na sua mente você acredita em Jesus, já ouviu falar do plano da salvação. Mas, pessoal, essa mensagem aqui, Jesus ele foi claro aqui. Ele afirmou em uma certeza, quando ele diz que ninguém, absolutamente ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Na verdade, ele confirmou isso novamente, dizendo que ninguém poderia entrar no reino de Deus se não nascesse da água e do Espírito. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Aqui, pessoal, o Senhor Jesus estava falando que nenhuma pessoa conseguiria ver a Deus se ela não tivesse uma mudança, se ela priorizasse as coisas do alto. Ninguém conseguiria também entrar no reino de Deus se ela não nascesse da água e do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Pessoal, a realidade é essa. Quando chegar o período da vinda de Jesus, quando Deus der a ordem para que os anjos venham retirar o povo dele que se encontra nesse mundo aguardando, somente a pessoa que estiver com o Espírito de Deus, com um novo nascimento, ela irá conseguir entrar no reino dele. Jesus afirmou isso há 2000 anos atrás. E hoje essa palavra ela continua viva ainda para os nossos tempos. Então, tempo agora, pessoal, assim como eu acredito que Nicodemos reveu os conceitos dele e teve uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, ele trouxe para a vida dele um novo nascimento. Assim também é para as nossas vidas. Não basta somente ter a informação, em saber que Jesus uma vez veio ao mundo, que ele morreu, que ele ressuscitou. Isso não basta. Se vocês forem ler no livro de Hebreus 10, eu não me recordo agora o versículo, mas o capítulo é 10, diz assim, que a pessoa, mesmo ela tendo ouvido o evangelho da salvação, mas se ela não tiver tido um processo de regeneração, e estiver ainda sendo a mesma criatura, a única coisa que resta para ela é a terrível expectação do inferno. É isso que diz, pessoal, em Hebreus 10. Depois vocês leem lá, confere isso, o que eu estou falando. Confirmou ali no Novo Testamento as palavras de Jesus ali. Então o tempo agora é tempo de rever os conceitos, de ter uma mudança de comportamento. Isso, quem vai fazer isso é você mesmo, somos nós. A mudança de comportamento depende de cada um. E ela vai de acordo com aquilo que a pessoa estiver priorizando. Quem prioriza as coisas do alto foi como Jesus disse para Nicodemos. A pessoa que nasce do Espírito, ela prioriza as coisas espirituais. E a pessoa que nasce da carne, elas priorizam somente as coisas desse mundo. Por isso, aqui nesse versículo, nesses 2 versículos somente, Jesus ele diz que ninguém conseguirá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E ele confirma isso no versículo 5, novamente dizendo que ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, pessoal, é quando uma pessoa ela chega ao arrependimento, ela chega ao pleno conhecimento em saber que ela é uma pecadora e que ela necessita da salvação. Conclui na própria vida o processo da regeneração. Ela se esforça. É exatamente por isso que Jesus mesmo falou que o reino dos céus, ele é tomado por esforço, por perseverança. Ele mesmo diz que aquele que quiser vir após ele, pega a cruz e siga o caminho. Não vai ser fácil, não é fácil para ninguém. A pessoa ter que renunciar a esse mundo. Mas tudo depende daquilo que ela estiver priorizando. Se você estiver priorizando uma vida eterna, priorizando a sua salvação, você vai conseguir. Você irá conseguir alcançar um novo nascimento. Em viver uma vida voltada ao alto. Uma vida espiritual, priorizando a Bíblia, priorizando o Novo Testamento como uma direção para a sua nova maneira de viver. Ter um novo nascimento. E como eu estava falando no começo do vídeo, quando Jesus vier a levar o povo dele que o aguarda, somente as pessoas que são nascidas do Espírito Santo, as pessoas que são nascidas do Espírito de Deus irão ir. Somente essas. É como uma mãe, quando ela vê o seu filho correndo perigo, ela corre para tirar ele daquele perigo, daquela situação. É a mesma coisa hoje. O Espírito de Deus, ele só tem compromisso com quem é filho dele. Por isso que quando houver o período da retirada do povo de Deus desse mundo, o Espírito Santo que está tomando conta desse povo, irá retirar essas pessoas que são filhas, nascidas dele, do Espírito de Deus. Então essa conversa que dizem, eu conheço a Jesus, eu já ouvia falar, eu já fui até batizado, eu já aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, está tudo certo, mas não tiver um processo da regeneração na sua vida, nada disso adianta, nada disso serve. Exatamente por isso que Jesus aqui ele fala que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E novamente ele diz que ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pessoal, os tempos de hoje são tão cruéis que o próprio povo que uma vez recebeu o Evangelho da Salvação, chegou até o batismo, mas movido segundo os desejos do mundo, se encontram hoje conhecedores da palavra da Bíblia, mas longe dela, longe da presença de Deus. E muitas pessoas nessas condições. E esse vídeo é um vídeo de alerta, é um vídeo trazendo para as nossas vidas a realidade dos pensamentos de Deus. E aqui a realidade do pensamento de Deus é essa: se uma pessoa não nascer do Espírito, ela não poderá entrar no reino de Deus. E uma vez uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não pertence a Ele. E se ela morrer nessas condições que o mundo se encontra hoje, as pessoas vivendo mais para o mundo carnal do que para o mundo espiritual, a única coisa que o aguarda essas pessoas é o inferno. E não são as minhas palavras. Depois vocês conferem lá em Hebreus 10. Vou ler o capítulo inteiro. A expectativa
que existe para as pessoas que não têm o Espírito de Cristo, que não valorizam o sangue, o sacrifício feito por Ele na cruz. E é isso, pessoal. Milhões e milhares de pessoas nesse momento caminhando para o inferno. Por quê? Não são filhas e filhos de Deus, como diz a palavra, mas viveram uma vida voltado somente para os seus desejos pessoais, voltado somente para as suas expectativas. Não quiseram a regeneração, não quiseram trazer o mundo espiritual para as suas vidas, mas preferiram viver e andar no mundo físico, no mundo carnal. E a recompensa, segundo as palavras da Bíblia, é essa: a expectativa do fogo, do juízo do inferno. É isso que está escrito ali. Porque pessoas que conheceram o Evangelho, mas não valorizaram. E pessoas que ouviram a falar de Deus, mas preferiram andar segundo os seus pensamentos, não querendo alcançar, chegar ao processo da regeneração e se transformarem em novas criaturas. Confirma na Bíblia, leiam, estou sempre convidando vocês para estarem lendo o Novo Testamento da Bíblia, principalmente. E o assunto, não sei se vocês estão percebendo, nesses últimos tempos, os vídeos que está sendo postado, está batendo sempre nas mesmas palavras sobre salvação, sobre inferno, sobre juízo final. Porque, pessoal, o tempo chegou ao fim já. E as pessoas que estão nesse mundo, elas irão ser pegas de surpresa quando acontecer o período da retirada do povo de Deus desse mundo. Então vamos estar em alerta, vamos estar atentos, vamos buscar as coisas do alto, vamos buscar o processo da regeneração e assim conquistarmos a vida eterna, o qual está preparada. Então é isso, pessoal. A palavra de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui no aeroporto de Haneda trazendo uma informação para você que está precisando de transporte, de uma locomoção até o aeroporto. Entre em contato comigo, ok?
Olá pessoal, estou eu aqui no aeroporto de Narita. Como vocês podem ver, se vocês estiverem precisando de um transporte até o aeroporto de Narita, é só entrar em contato comigo, ok? O telefone do WhatsApp é Japão 090 8321 7659. Repetindo, Japão 090 8321 7659. Eu aguardo o seu telefonema. Ok? Estarei aguardando então o seu contato. Fazemos também o transporte para os aeroportos de Haneda, Narita, Kansai e Chubu. Ok? Aguardo o seu contato.
Olá pessoal, estou eu aqui no aeroporto de Narita. Como vocês podem ver, se vocês estiverem precisando de um transporte até o aeroporto de Narita, é só entrar em contato comigo, ok? O telefone do WhatsApp é Japão 090 8321 7659. Repetindo, Japão 090 8321 7659. Eu aguardo o seu telefonema. Ok? Estarei aguardando então o seu contato. Fazemos também o transporte para os aeroportos de Haneda, Narita, Kansai e Chubu. Ok? Aguardo o seu contato.